Após algum tempo, a vacinação contra a Covid-19 foi retomada em Campo Mourão, da faixa etária de 23 ou 22 anos ou mais. Só que foi paralisada devido à falta de doses. Por isso nós vamos conversar agora com o secretário municipal de saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Sérgio, tem a esperança e a expectativa para a chegada de mais doses? Tem sim, Laudelino. Como você mesmo disse, a gente abriu a vacinação para 23 e 22 anos e já com a perspectiva, com a expectativa de que realmente ia faltar. A quantidade que tinha não era suficiente, porque tiveram pessoas com 24, com 25 que não conseguiram se vacinar porque também eram pequenas as quantidades. Então, acreditamos que em torno de 300 pessoas poderiam ter se vacinado também com 22 anos, perdão. E para isso, então, amanhã, na quinta-feira e na sexta-feira, terá a vacinação para as pessoas com 21 anos e 20 anos ou mais. Aí o quantitativo de doses que chegarão será um pouco mais de 3 mil doses, que seria até suficiente para a gente abrir quase 3 faixas etárias. Porém, considerando que tiveram pessoas que não conseguiram se vacinar, a gente vai abrir 2 faixas etárias, 21 e 20 anos, para que todos tenham acesso a essa vacina, e que daí com a próxima remessa que recebermos, conseguiremos então, acredito, espero que ainda na semana que vem chegaremos aos 18 anos. Então, nesta quinta e nesta sexta-feira, teremos vacinação para 21 e 20 anos. Já estamos falando da vacinação, mas também bom salientar sobre a Covid-19. Qual o panorama hoje no município de Campo Mourão em relação a casos confirmados, a casos suspeitos? O Covid é um alerta constante, onde os números baixos, tendem a trazer uma certa tranquilidade às pessoas e realmente ninguém aguenta mais viver a pandemia natural do ser humano. Mas também tem que ter muita responsabilidade. Os leitos hospitalares voltaram a subir a sua ocupação. Tiveram dias que tinham 2 pessoas em enfermaria, e agora já estava com 70 e poucos % de ocupação também lá em enfermaria. Então é um cenário que a gente considera controlado, um cenário onde a gente não está vivendo picos de atendimento, nem picos de positivados, e é sempre uma consequência, quando aumenta o número de positivos, vai aumentar o número de internados e também o número de óbitos. Então, neste momento, a gente acredita e espero também que não mude disso, espero que seja só melhorando cada vez mais ao longo do ano, com o avançar da vacinação, chegando aos 18 anos, depois as segundas doses que devem ser aplicadas até dezembro, a gente possa, por fim, colocar fim nessa pandemia. Mas precisamos ter um alerta, ainda assim, não acabou, é necessário alguns cuidados básicos, por mais que a gente consiga começar a ter uma retomada da vida normal, de algumas situações que estavam difíceis antes, mas algumas coisas básicas, como o uso de máscara, por exemplo, não faz mal a ninguém, a gente pode usar, pode manter um distanciamento seguro. Acho que o álcool em gel, o sabão, a água, virou hábito do nosso dia a dia também, são pequenas coisas que podem sim fazer toda a diferença diante de um cenário pandêmico. Sérgio, ainda bem que faz 2 semanas que não falamos de óbito por Covid, Exatamente, é um cenário que a gente esperava que fosse assim a pandemia inteira, Infelizmente, mais de 300 vidas foram perdidas aí devido ao vírus, mas 20 dias sem óbitos. Estamos investigando alguns óbitos que tiveram fora de Campo Mourão, junto com a CESA, para poder bater os números. Se for considerar isso, a gente vai ajustar no boletim. Mas ainda assim, a gente considera esses 20 dias sem óbitos. Isso reflete o cenário que a gente viu, um cenário, como eu disse, controlado, mas que a gente sabe que tem uma variante Delta circulando aí pelo Brasil. A gente não sabe ainda qual o impacto dela será, porque o que predominava até então era a P1, que é a amazônica, e agora essa Delta está aí avançando pelo Brasil. Esperamos que não tenha maior prejuízo, que vidas deixem de ser perdidas, novamente pelo vírus, que a gente possa, como eu disse, caminhar para o final do ano e também para um final de uma pandemia. Eu tenho muita esperança de virar o ano para 2022 e decretar lá o fim da calamidade pública pela pandemia do Covid-19.